Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para mais uma aula de Geografia e vamos falar sobre formação do território brasileiro, entender algumas características, algumas atividades que contribuíram para formar o nosso território e para expandir o nosso território. Então, desenvolveremos ao longo da nossa aula essas características. O que aconteceu, o que foi importante no sentido de atividades econômicas, principalmente, ligadas a retirar ou explorar recursos do território brasileiro para o desenvolvimento do território em si, para ampliação do território, para que ele aumentasse de tamanho. Então, vamos entender juntos tudo isso a partir do nosso objetivo. Reconhecer as principais características da formação territorial do Brasil. Essa é a primeira coisa que a gente vai entender. E compreender as influências das atividades econômicas para a expansão do território. Então, primeiro é a ideia de formação desse território. Depois, como ele aumentou, como ele se expandiu. Então, a expansão do território ligado ali às atividades econômicas. Que atividades econômicas foram desenvolvidas historicamente no Brasil, né, que contribuíram para que ele expandisse? Então, vamos pensar juntos ali. O que você sabe sobre formação do território brasileiro? Você mora em um determinado lugar que você sabe que fica no Brasil, né? Dentro deste território. Mas será que a cidade que você mora aí sempre foi Brasil? Sempre foi chamada assim? Sempre pertenceu aos colonizadores portugueses desde que eles chegaram aqui? São tantas reflexões que a gente pode fazer do lugar onde a gente está morando para entender essa ideia de formação do território. Então, que características que nós temos nesse sentido para entender onde nós estamos e faz parte de um Brasil, desde quando esta porção é chamada de Brasil. E aí nós vamos lá buscar algumas informações. Primeiro, como assim formação do território? É importante perceber que o território é uma porção do espaço geográfico apropriado e delimitado a partir das relações de poder. Quando que eu uso a palavrinha território? Quando eu tenho ali um poder instituído. Então, eu tenho um governo, eu tenho as fronteiras, tenho essa base física, que são as terras, né? Tendo esse conjunto, eu uso a palavrinha território. Se são só terras, mas eu não tenho as fronteiras delimitadas, eu não tenho um governo responsável por aquela área, aí normalmente eu não uso o termo território. Mas quando eu uso ele? Quando eu tenho essas características aqui, certo? Através das relações de poder são criadas as fronteiras. Então se estabelecem os limites entre um país e outro. E é isso que vai determinar o que eu chamo de território e a formação. Como é que aconteceu para chegar no Brasil que nós conhecemos hoje? E a gente fazer parte deste território, né? Destas características aqui, estar dentro dessas fronteiras brasileiras. Então ali, se dependesse do Tratado de Tordesilhas, o que a gente ia ter como Brasil lá no início? Terras chamadas de Brasil que foram apropriadas lá pelos portugueses, que eles tomaram posse, colonizaram para a exploração dos recursos. Então, seria só esta parte que está em amarelo. Eu trouxe a imagem inteira ali para a gente ver. O restante dessas terras aqui pertenciam à Espanha. Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui ó, a região sul do Brasil, olha só o que eu vou ter. Somente a faixa litorânea pertencendo a esse Brasil lá do início do Tratado de Tordesilhas. O restante aqui, tudo pertencia à Espanha. Eram terras espanholas, de domínio espanhol. E a parte em amarelo aqui eram as terras pertencentes a Portugal. Então vejam a diferença ali. O Tratado de Tordesilhas foi assinado em 7 de junho de 1494. Então antes deles saírem para conquistar essas novas terras, eles assinam um acordo. Quem assina? Portugal e Espanha. Fazem a assinatura do tratado e a partir daí definem quais vão ser terras espanholas, quais vão ser terras portuguesas, né? Estabelecendo ali aquela porção que a gente viu no mapa como
terras portuguesas dentro da ideia do Brasil atual que nós temos. Então, se permanecesse da forma como foi no início, seguindo ali o meridiano chamado de Tordesilhas, a linha de Tordesilhas, então a gente teria o Brasil muito menor do que ele é hoje, certo? O solo do Brasil já existia, as terras já existiam. Nós tínhamos povos que viviam aqui, né? Diferentes grupos étnicos que foram chamados de povos indígenas, que viviam nessas terras que depois da chegada dos colonizadores foram chamadas de Brasil, tá? Então já existiu. Mas quando se torna um território? Quando eu tenho ali um estado organizado. Aí eu passo de chamar de Brasil, eu tenho fronteiras, tudo isso vai caracterizar o território brasileiro, tá? O Brasil tinha quanto de área? 2,8 milhões de quilômetros quadrados. Qual é a área atual do Brasil? Mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, né? 8.547.403 quilômetros quadrados é a área do território brasileiro hoje. Olha o quanto ele aumentou de tamanho ao longo da história. Então, naquele momento era só 35% do que é hoje, em termos de tamanho, né, em termos de área, o nosso território. No início da colonização, nós vamos ter a população europeia e depois os africanos que foram trazidos como escravos para o Brasil, restrita no litoral, desenvolviam suas atividades no litoral. Então, as primeiras atividades ali econômicas acontecem na porção mais litorânea, que é onde chegaram os colonizadores, né? E aí depois ali no século XVI, nós vamos ter o início do cultivo da cana-de-açúcar ainda no litoral, porque as terras ali eram mais propícias para a agricultura, para o cultivo da cana-de-açúcar. Por isso eles também se fixaram mais na região litorânea, principalmente do Nordeste. E aí a montagem dos engenhos ali para processar essa cana que era cultivada e mandar para a Europa, certo? Destinada para exportação. Estar no litoral facilitava também a questão de acesso aos portos, né? E a exportação, mandar esses produtos para outras partes do mundo. O que nós vamos ter? Primeiro, no início lá, ocupação da faixa litorânea, dessa porção do litoral, e as atividades eram desenvolvidas nessa porção ali. Exploração do pau-brasil na Mata Atlântica, que era uma atividade extrativista, então foi derrubado praticamente todo o pau-brasil, que é a árvore que dá nome ao nosso país, inclusive, né, pelas suas características ali, pela coloração dela, o interior do tronco ali tem uma coloração avermelhada, semelhante à brasa, por isso o nome do nosso país, né? Na Mata Atlântica, mas isso foi praticamente todo devastado em função da exploração inicial ali dos colonizadores. Produção de cana-de-açúcar, tabaco e gado, então entre as atividades principais ali no início eram essas. Ocupação das terras que até então eram terras indígenas. E a partir desse momento aqui da chegada dos colonizadores, elas passam a ser ocupadas e exploradas pelos colonizadores. E organizaram então expedições para o interior, porque eles não queriam ficar só no litoral, naquelas terras. Eles queriam ver se no interior tinha mais recurso para explorar. Então, essas entradas e bandeiras que foram chamadas, né, os bandeirantes, iam para o interior em busca de mais riquezas ali dentro do território, certo? As primeiras atividades, então nós temos aqui a área de ocorrência de pau-brasil, então toda a porção litorânea ali que compreendia a floresta atlântica. O cultivo de cana-de-açúcar, vejam que está bem concentrado aqui no litoral, tá? Então aqui foi a porção onde foi cultivado primeiro ali a cana-de-açúcar, depois lá mais para o Nordeste, em direção ao Norte, nós vamos ter cultivo de tabaco e a pecuária, que era a criação de animais. Então eram as principais atividades desse início ali. A parte que era portuguesa, que está destacada aqui, e essa outra em rosinha aqui no nosso mapa é de domínio espanhol, então não era ainda Brasil, né? O que era Brasil naquela época era só isso aqui, certo? Aí nós vamos perguntar para vocês ali uma atividadezinha para vocês pensarem a respeito. É correto afirmar que a ocupação do território brasileiro e o início da sua formação se deu pelo litoral. O fato do Brasil ter sido ocupado primeiro na região litorânea, né, gera consequências especialmente ambientais. Que consequências foram essas?
O que aconteceu ali com as características iniciais, originais do litoral a partir da ocupação e da exploração dos recursos? Respondo e a gente já volta para corrigir. Voltamos com a correção da nossa atividade. Ficou uma pergunta que vocês deveriam fazer a leitura, anotar no caderno a resposta, e ela tem a ver com a forma como o Brasil foi ocupado pelo litoral, gerou consequências nessa área, especialmente ambientais. Então aqui, quando eu digo especialmente ambientais, já é a dica para vocês pensarem nas mudanças que foram provocadas a partir dessa ocupação. Então quais foram essas consequências? Vamos ver lá. Uma das principais consequências foi a exploração dos recursos da floresta atlântica. Então, a retirada do pau-brasil, né? E isso ocasionou o quê? A destruição quase completa. Do total, dos 100% que a gente tinha de floresta atlântica na chegada dos colonizadores, hoje nós temos em torno de 5%. E a maioria das espécies dessas áreas entrou em extinção ou está ameaçada de extinção, como por exemplo ali o pau-brasil, que foi extremamente explorado, retirada a madeira e enviada para a Europa, principalmente para atender as necessidades lá das atividades econômicas europeias. Então, vejam aqui como consequência ambiental, toda a mudança das características da floresta atlântica, que era uma floresta tão rica ou mais até do que a floresta amazônica, em termos de biodiversidade, de diversidade de espécies vivas ali. Então é importante pensar nisso, né? E aí nós temos, a partir desse início ali que as atividades se desenvolveram no litoral, o avanço em direção ao interior. Vimos lá que as ações dos bandeirantes, as entradas de bandeiras também contribuíram, ou seja, eram expedições que iam para o interior do Brasil em busca de recursos, em busca de capturar indígenas para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar. Então tudo isso era feito por eles, né? A ocupação acontece a oeste do Tratado de Tordesilhas. Então aqui já começa a expansão do território brasileiro a partir da busca por mais recursos. Não vai ficar ali naquele tamanho inicial que a gente viu. Eles começam a ultrapassar a linha de Tordesilhas, o combinado, o tratado que tinham com a Espanha, em busca de recursos, né? Aí a gente vai ter lá um exemplo, a busca das chamadas drogas do sertão, que eram especiarias que davam sabores diferentes, como o cravo, a canela, são exemplos ali das drogas do sertão, que eles iam buscar mais para as porções do interior do Brasil e levavam essas especiarias para a Europa. Então eram novos temperos, novos sabores que eram encontrados, que eram buscados ali por eles, né? A atividade de pecuária também se desenvolveu, principalmente naquelas áreas onde o solo não era muito fértil para a produção da cana-de-açúcar, se desenvolve a criação de animais. E as expedições ali que a gente falou em busca de povos indígenas, de pessoas, né, que eram os povos indígenas, para trabalharem como escravos nas lavouras de cana-de-açúcar, nas lavouras do litoral, certo? E aí nós vamos ter a ocupação, principalmente através da pecuária bovina, nessas áreas onde não se cultivava cana-de-açúcar, certo?
a lavoura, a canavieira e o gado foram as atividades que contribuíram para que a ocupação fosse definitiva, fosse efetiva no território brasileiro conquistado ali pelos portugueses. Então, por que as atividades econômicas estão ligadas à formação do Brasil? Porque são elas que vão fazer com que eles se fixem e explorem os recursos desse território, dessa área. Então, por isso a relação. O que tem a ver a atividade econômica ali, a lavoura de cana-de-açúcar, a criação de gado com a formação do Brasil? São essas atividades que vão fazer com que os colonizadores utilizem os recursos que tinha aqui no nosso território. Por isso que uma coisa tem a ver com a outra, certo? E aí, descoberta ali de minerais acentuou o deslocamento e o povoamento do interior. A busca por minerais que tinham valor econômico. Então começa ali o período da mineração, da exploração dos recursos minerais. E isso vai atrair população para o interior também do Brasil, certo? E vai fazer com que o território vá se expandindo, vá aumentando de tamanho. E aí nós temos ali os bandeirantes também como responsáveis por essa exploração inicial dos recursos minerais. Outra perguntinha para vocês pensarem ali. A ocupação do Brasil foi marcada por diversas atividades econômicas sendo desenvolvidas ao longo do tempo. Então, nós falamos alguns exemplos ali. Por que a atividade do cultivo da cana-de-açúcar não se expandiu para o interior do Brasil e que tipo de atividade econômica substituiu a lavoura de cana-de-açúcar? Então, pensem um pouquinho a respeito ali, respondam, a gente já volta para corrigir. Voltamos com a correção da nossa atividade. Então, perguntei ali para vocês, dissemos a princípio, né, que o Brasil, essa formação do Brasil é marcada pelas atividades econômicas, né, desenvolvidas ao longo do tempo, e por que a cana-de-açúcar não se desenvolveu, não se expandiu para o interior? E também qual a atividade que ocupou esse espaço geográfico ali, né, que substituiu o cultivo da cana? Não se expandiu porque era destinada para exportação, então ficar próximo do litoral era mais interessante, e também porque os solos do interior ali saindo do litoral, que é a chamada zona da mata, para a região do agreste, do sertão, já não era tão propício para o desenvolvimento da agricultura, então optou-se por outra atividade que foi a criação de animais e depois a exploração dos recursos minerais. Então a pecuária e a exploração de recursos minerais para o interior do Brasil, ao invés da atividade do cultivo da cana. Certo? Então, interessante a gente pensar ali, daí por que eu tenho essa diversidade de atividades econômicas. E o mapa aqui vai trazer para nós essa ideia da expansão ali no século XVII das atividades. Então, o que era Brasil? Era esta parte aqui. Quando eu tenho essa ideia dos bandeirantes em busca de recursos para o interior, eu vou ter ultrapassado o Tratado de Tordesilhas e aí o território brasileiro vai começar a se expandir, né? As atividades do litoral continuam ali, cana-de-açúcar, pecuária, tabaco, mas para o interior eu vou ter atividades de mineração, aqui a exploração das drogas do sertão em toda a região ali do Rio Amazonas, a busca por especiarias, e aí eles faziam os caminhos pelo rio, né? Então a gente vai ter essa expansão ali
territorial a partir das atividades econômicas, certo? Aqui nós vamos ter no século XVIII ainda mais ampliadas para o interior essas atividades e o território brasileiro já tem outro formato, né? Quando os portugueses avançam em direção ao interior em busca de recursos, eles acabam ultrapassando e aí tem que fazer um novo acordo, um novo tratado. Por quê? Porque eles avançaram muito em terras espanholas. Toda essa parte do Brasil, inclusive várias cidades do estado do Paraná, pertenciam à Espanha, as terras. Só mais tarde, com esse avanço para o interior, é que a gente vai ter, então, o domínio português dessa área e um novo acordo. Como é que chamou o novo acordo? Tratado de Madrid, que foi assinado em 1750, para corrigir, para reafirmar ali as novas fronteiras do Brasil. Então a linha ali mostra para nós que o Tratado de Madrid ele praticamente definiu as fronteiras atuais do Brasil, exceto por alguns detalhes que depois foram se alterando ao longo da sequência da história, né? Como é o caso do Acre, então em 1750 o Acre ainda não pertencia para o Brasil, e algumas porções aqui da região do Mato Grosso do Sul, e aqui no Amazonas também mais um pedacinho. Então depois, mais tarde, tiveram esses ajustes, mas praticamente nós temos a definição do Brasil a partir do Tratado de Madrid, em 1750, que é essa ideia da expansão do território brasileiro, certo? E aí, Portugal reivindica essas terras a partir do avanço para o interior, e ele viu que tinha muitas riquezas para explorar, então ele acaba reivindicando e eles assinam esse novo tratado ali pelo direito de posse. Portugal já tinha posse, só faltava ter o documento para tomar de fato posse e ampliar as suas fronteiras ali no Brasil e definir o que é o território brasileiro hoje. Então, bem interessante a gente pensar ali. Tiveram algumas questões importantes, como na região sul, as trocas de terras entre Portugal e Espanha geraram alguns conflitos bastante sérios, como é o caso das guerras guaraníticas ali, dos jesuítas com os índios guaranis contra portugueses e espanhóis que queriam que eles saíssem de algumas áreas porque tinha sido trocado entre Portugal e Espanha. Tudo isso lá em torno de 1750, a partir do Tratado de Madrid. Então eles fizeram o acordo, eles estavam ocupando uma área que ia ser portuguesa, eles tinham que sair, tinham que ir para a área que pertencia para a Espanha, e nem os indígenas que já estavam ali há centenas de anos, nem os jesuítas que tinham desenvolvido a questão das missões queriam sair daquelas áreas, por isso as guerras guaraníticas aconteceram naquele período, certo? Terceira perguntinha para fechar então. Entre os fatores que contribuíram para a expansão do território brasileiro está a exploração dos recursos. Que consequências essa forma de expansão do Brasil provocou e como isso foi resolvido? Então pensem um pouquinho, respondam, a gente já volta para corrigir.
Voltamos para a correção da atividade. Então, perguntei para vocês ali os fatores que contribuem, entre os fatores que contribuíram para a ocupação e expansão do Brasil está a exploração dos recursos. Que consequências isso causou e como foi resolvido? Então, a consequência da exploração dos recursos realizada pelos portugueses foi a própria expansão do território brasileiro. Como que o território aumentou do que era aquele tamanho inicial? Através da busca por recursos ali feita para o interior pelos portugueses, né? Na direção das terras que até então eram espanholas. E para resolver toda essa questão aqui e o Brasil se tornar do tamanho que ele é hoje, foi assinado em 1750 o Tratado de Madrid entre Portugal e Espanha, e a Espanha reconheceu que as terras ali que os portugueses tinham dominado iam pertencer aos portugueses e iam ser o Brasil que nós conhecemos hoje. Certo? Então é importante pensar nisso. Vimos então formação do território brasileiro ligada à ideia das atividades econômicas, características do Brasil ao longo da sua história ali, da ocupação do território, como isso aconteceu, os desdobramentos, as consequências, bastante importante a nossa aula. Espero ter contribuído com vocês, voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos.